Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula de Azul. Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de agradecer ao seguidor do canal aí, William de Araújo, que disponibilizou o ambiente dele de Office 365 para que eu pudesse fazer essa aula e trazer esse conteúdo para você. Sem ele, eu não conseguiria estar fazendo esse conteúdo. Então, vai esse agradecimento aí para o nosso seguidor William aí. E antes de começar, eu preciso passar que essa aula aí você precisa ter um conhecimento prévio do Azul, senão você não vai conseguir reproduzir no seu ambiente. Então, quem não assistiu todas as aulas aí da playlist, você precisa assistir pelo menos 3 aulas para poder executar esse laboratório. Primeira aula que você tem que fazer é a aula de integração do Office 365, porque sem ele a gente não vai conseguir capturar os logs para fazer o caso de uso. Vai precisar ter o conhecimento prévio aí da aula de criação de regras, para você entender o que eu estou falando aqui sobre como criar uma regra. E precisa também ter configurado o disparo de envio de e-mail, que tem aula aí que é do postfix. Sem ela não vai disparar o e-mail dessa regra que a gente está criando. Então, só para contextualizar vocês, estou usando a última versão do Azul aí, versão 4.4.0. Se você vê algum menu diferente, é porque você está numa versão diferente da minha. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Então, a aula de hoje nós vamos criar 3 casos de uso para Office 365. E para fazer a criação desse caso de uso, você precisa abrir aqui o menu em Manage Rules, clicar no botão Manage Rules Files, clicar no botão Custom Files ou você escrever aqui local, qualquer um dos dois. Eu falo essas duas opções porque esse botão é um botão novo e talvez na versão que vocês tenham não tenha ele. Então clique aqui para editar, que a gente vai fazer a regra em modo gráfico. E aqui, se você tiver já regras, sem problema algum, como esse ambiente aqui está zerado, não tem nenhuma regra, nós vamos começar a criar nossa regra. Por isso que eu pedi que tenha visto como que faz uma regra, né? Então, para começar uma regra, nós precisamos do group name. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, no caso aqui, nós vamos criar, vai ser de Office underline 365, só para identificar. Eu gosto também de colocar um nome aqui para ficar bem explícito o que eu estou fazendo. Vou colocar aqui Office 365, caso de uso. Então, toda regra precisa de uma Rule ID. Sem Rule ID você não vai conseguir. Então, aqui já tem um exemplo. ID. Então, nós vamos começar. No meu ambiente, a 100.001 já está sendo utilizada, então eu não posso usar ela. Então, tem que ser 100.002. O level eu vou deixar 5. Porém, até aqui dava para fazer igual. Daqui para frente a gente vai fazer desenhar o nosso caso de uso, né? Então, para funcionar, a gente precisa fazer uma frequência. Nesse caso de uso aqui, o que eu quero fazer? Se um usuário do SharePoint, esse é o caso de uso, tá? Se um usuário do SharePoint deletar 50 arquivos do SharePoint em 60 minutos, desculpa, 600 segundos, que seria 10 minutos, então é para ele gerar esse alerta. Então, a frequência aqui é quantas vezes vai ser disparado. Então, coloca dessa seguinte maneira. Você pode fazer o seu caso de uso do jeito que você achar melhor. Se você quiser colocar a partir de 100 arquivos deletados, de 1000, aí faça do jeito que você acha melhor. E como eu falei, é dentro de um período, então tem que usar a opção time frame. Igual, como eu falei, são 10 minutos, então são 600 segundos. 10 vezes 60 é 1 minuto. E agora, vamos fazer... Vou fazer tudo um debaixo do outro, depois vem dentro. Então, aqui já dá para copiar o if ID. Então, a nossa regra vai ser a 91.537, tá? Essa regra aqui, eu só abrir uma outra aba aqui.
Então aqui no Office 365, no módulo do Office 365, nos eventos, só para vocês saberem, essa Rule ID aqui. Então eu vi vários eventos aqui e eu fui e achei o evento que eu queria trabalhar. No caso, esse daqui é a falha quando um usuário deleta. Então ele deu um ID para mim aqui. Depois eu mostro melhor para vocês. E eu criei aqui, só para mostrar, o SharePoint da empresa aqui, que foi concedido aí pelo William. Então eu fiz uma pastinha aqui e tem cerca de, acho que é 60 arquivos eu coloquei aqui. Eu vou até deletar um aqui, só para mostrar para vocês o log que vai gerar lá no Office 365, porque não tinha log lá para eu mostrar. Então, estou deletando aqui, daqui a pouco vai chegar o log lá. Então, aqui tem todos os arquivos que eu criei aqui, arquivos simples de texto. Então, como minha regra é acima de 50, eu tinha que ter mais de 50 arquivos aqui para poder deletar e ele trigar, tá? Então, já está aqui. Então, essa regra veio de lá. E agora, com essa informação, eu preciso saber, no caso de uso de um mesmo usuário. Então, para saber de um mesmo usuário, o campo aqui de o nome do usuário é justamente esse daqui. Então, Data Office 365 User ID. Então, nós vamos colocar a tag aqui do campo. Vou fazer aqui embaixo. Abre, fecha. Theme, underline, que é o mesmo em inglês. Field, mesmo campo. Então, a gente tem que ter um mesmo campo que vai ser utilizado. Então, deixa eu copiar daqui. Colar aqui. E fechar, same, fazer um barra aqui de fechar, same, underline, field. Então assim a gente está fazendo. Só que como na hora de indentar a regra lá dentro do JSON aqui, quando ele vem, o semi aqui a parte do... Só para procurar aqui. Que é o user ID. Então ele está aqui. Então o user ID, ele faz parte aqui da indentação aqui do Office 365. Então ele está dentro aqui. Então ele abriu essa chave aqui e vem até aqui e fechou essa chave. Então eu preciso dessas duas informações, porque o data é um outro campo aqui. Então se eu deixar o data aqui, ele não vai encontrar. Na hora de dar match, ele não vai achar esse data. Então, por que ele não acha? Porque ele está em outra chaves. Então, como eu estou dentro de Office 365, então eu tenho que pegar esse. Então, o campo aqui, eu vou deletar esse data aqui, tá? Esse data aqui. Então, ele não usa o data ponto, porque ele está dentro da indentação só de Office 365 UseRD. Então, ele na hora que for dar match, ele vai ver se esse campo aqui é o campo que está se repetindo daquele mesmo usuário. E agora, a gente vai fazer o filtro que eu quero fazer, que é a ação. Então, deixa eu ver aqui se já chegou o evento aqui que eu deletei um arquivo. User login failed, ainda não chegou. Daqui a pouco ele chega. O Office 365 ele está ultimamente bem lento essa integração. Mas eu vou escrevendo aqui para ganhar tempo. Então, file, ou file não, field, underline não, name. Então ele está procurando um campo igual. Vou abrir para pegar o nome dele. Então aqui eu estou pegando o quê? O que eu quero comparar? Justamente esse campo aqui. Então vou pegar só do Office 365.operation, porque ele está dentro da mesma indentação lá do JSON. Então coloquei aqui. Aí vou colocar um type porque eu quero usar um regex. Então vou colocar aqui type igual. Eu vou usar um simples OS regex, não é o PC. Tem mais opção, mas esse daqui já é o suficiente, regex.
Por isso que tem que fazer as outras aulas para entender. Esse sinal aqui é quando inicia e esse sinal aqui é quando termina. Então, eu vou pegar justamente o item aqui, vai. Tipo, se fosse o user login que eu fosse pegar, eu copiaria essa informação. Como o meu aqui é de arquivo deletado, eu vou estar dando um carregou, eu vou estar colocando aqui. Então, vamos lá. File, em inglês, recicle. Em reciclado, né? Então, seria um item deletado, se escreve assim no Office 365, ele gera. E vamos finalizar o nosso campo aqui. Então, barra field, encerramos. E agora nós vamos colocar, toda regra tem que ter uma descrição, é obrigatório. Então, description, para você identificar justamente quando entregar essa regra, ele vai fazer. Então, o que eu fiz? Eu escrevi aqui Office 365 para identificar essa regra que eu estou criando, 2 pontos. Arquivos sendo deletados. Aqui você escreve o que você quiser, tá? É a regra sua, você dá o nome que você quiser. Vou colocar aqui, arquivo sendo deletado em massa pelo usuário. Não coloca acento, tá? Se você colocar acento vai crachar o seu azul. Só encerrar aqui a description. E aqui eu vou fazer o quê? Por qual usuário que está sendo deletado? Aí eu vou fazer uma variável. Então, para fazer uma variável o símbolo de porcentagem. Abre parênteses. E aí eu vou pegar o campo do nome do usuário. Então, o campo do nome do usuário aqui é esse, porque esse significa esse aqui, que é onde está o e-mail da pessoa. Então, quando vir um alerta, vai aparecer o e-mail da pessoa. Então, coloca aqui dentro. E agora, eu quero que esse alerta venha disparar por e-mail, tá? Então, para disparar por e-mail, eu vou colocar a opção Options, Alert, underline by e-mail e fecho Options. Então, está feito. E agora, para finalizar, a gente tem que fechar nossa rule. Então, de novo, para rule. Então, isso daqui fechou com o rule daqui. E agora, nós vamos fechar o grupo. Então, abrir o grupo aqui em cima. E agora a gente vai fechar o grupo aqui embaixo. Então, barra group. Tanto que você está vendo aqui que está mostrando um monte de erro, né? E agora ele vai limpar os erros aí, ó. Acabou de finalizar, então ele estava alertando. E assim nós terminamos o nosso. Só que esse aqui é um dos casos de uso. Eu vou fazer logo todos. Então eu vou colar aqui. Primeira coisa, eu vou alterar os números. Não pode ter números iguais. Então eu acabei de alterar. E agora nós vamos para o nosso segundo caso de uso. Nosso segundo caso de uso é quando um usuário tiver mais de 5 falhas de logon no e-mail dele. Então, se tiver 5 falhas de logon, ele vai alertar. Então, eu vou apagar esses 50, vou deixar 5. E eu quero em quanto tempo? Pode ser 10 minutos para mim. Tá bom. Então, se errar a senha dentro de 10 minutos, ele vai gerar um alerta para mim. Porém, esse daqui, o alerta de falha de login, é outro número, é uma outra Rule ID. Então, a Rule ID é 91545, que eu tirei daqui, Rule ID. Aí agora carregou aqui ó, o audit SharePoint, aquele arquivo que eu tinha deletado anteriormente. Então, aqui é a tagzinha da onde eu tirei aqui, ó, file recycle. E aqui tá o file recycle aqui. Então, foi disso. Então, agora, nós vamos manter a mesma estrutura aqui. Eu vou até dar um espaço aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem e não se perder. Então, eu vou de novo comparar o mesmo usuário. Ele está falhando o login dele. Porém, agora o campo não é mais de file recycled. Agora é de erro de login. Então, aqui já tem até a tagzinha aqui, que é user login failed, mas não é do meu usuário. Eu já vou copiar ela aqui, até para facilitar, do que eu ter que digitar. E isso daqui é quando um evento de usuário que não consegue fazer logon. Então, vou colar aqui. Ele só pegou a minha tagzinha aqui do cifrão
E aqui no sregex, cifrão é quando ele aparece no final e esse daqui é no início. Como é uma palavra só, ela é tanto o início quanto o fim da frase. E aqui eu vou mudar o nome aqui. Então, vou colocar múltiplas falhas de login no usuário. E aí vem o e-mail da pessoa. Disparar alerta. Ainda bem que eu vi, senão ia dar errado. O alerta aqui estava com uma exclamação aqui. Já corrigi. Então fizemos o segundo caso de uso. O terceiro de caso de uso vai ser o quê? Vamos dizer que um usuário está meio revoltado com a empresa e começa a baixar informações confidenciais e enviar para uma outra empresa. Então ele está fazendo o vazamento de dados do SharePoint lá da empresa. Então, o que eu vou fazer? Se um usuário baixar mais de 50 arquivos da empresa em menos de 10 minutos, é para ele gerar um alerta. Então, o de download é o ID 91702. E vai estar aqui quando você tem que ver o alerta que aconteceu, ver se aquela regra vai ser utilizada no seu ambiente, se condiz com o caso de você quer criar, e você pega aqui o Rule ID. Então, nosso aqui tem de arquivo sendo acessado, visualizado, mas não tem aqui o de download. Tem o de upload aqui, tá vendo? Ó, o usuário tá fazendo upload, que foi eu mesmo, tava subindo aqueles 60 arquivos, ó, gerou um monte de upload, só que eu não baixei. Então, a tagzinha de download, a gente vai colocar aqui, que é file download. Então, essa é a tag que tem que aparecer lá. E com isso nós temos o campo aqui feito. Então, aqui vai ter o alerta nosso, a descrição, arquivos sendo deletado em massa pelo usuário. A gente vai apagar esse daqui. E agora nós vamos fazer a nossa descrição aqui. Múltiplos arquivos sendo baixados pelo usuário tal. Aí eu vou colocar aqui, no final, vírgula, possível vazamento de dados. Ótimo. Então, com isso, você vai ter os 3 casos de uso que eu queria nessa aula mostrar para vocês. Então, aí, depois você pode criar mais, ver de acordo com o seu ambiente, e ele também vai ser alertado por e-mail aqui, tá bom? Então, estamos com as nossas 3 regras criadas, nós vamos salvar. Se ele não der nenhum erro, aí ele achou já um erro aqui, ele está reclamando na regra 102. Vamos ver, ele está falando que está faltando o if match. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, eu escrevi errado. Não é if seed, não. Então, é aqui. É if match seed, underline seed. Esse é o campo que tem que colocar aqui. Eu errei logo nos 3, porque eu copiei um do outro, então... Pronto. E aí, a gente tem que encerrar ele também. Feito. Aqui. E o campo aqui. Então, pronto, agora ele sumiu, agora vamos salvar, vamos ver se agora tem algum outro erro. Aí ele reclamou de novo. Eu errei no e-mail. Esqueci de apagar do terceiro aqui. Pronto, salvou, já verificou todos os erros. E agora é só reiniciar. Então, quando ele reiniciar, essas regras aqui vão entrar em vigor. Terminou de reiniciar. Agora nós vamos fazer o caso de uso. Então, nesse caso de uso aqui, vamos por sequência.
Para eu poder fazer, primeiro eu vou baixar todos os arquivos, depois eu vou pegar, verificar os arquivos que eu baixei, eu vou catar, vou deletar todos eles e depois eu vou fazer as falhas de login. Então, eu já deixei aberto aqui, vou colocar aqui o e-mail e vou começar a errar o meu login aqui. Então, eu vou errar 6 vezes, porque precisa trigar 5 vezes para disparar aquela senha. Então, vou colocar aqui a senha errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, parei por aqui. 6 erros de login. Então, toma cuidado se for fazer essa simulação aqui. Eu sou admin. Então, se eu bloquear meu usuário, eu consigo desbloquear. Se você fazer esse teste na sua empresa, pode bloquear. E se não for admin para depois desbloquear, você não vai mais conseguir logar na sua conta porque ela vai estar bloqueada. Toma cuidado antes de fazer esse tipo de teste. Então, já fiz. Só que demora. Então, vamos para o segundo caso de uso. Depois a gente olha tudo aqui. Então, outro caso de uso aqui é fazer download de arquivos. Eu vou catar ele aqui e vou baixar todos os arquivos. Então ele está baixando aqui. E aí eu também, se for assim, baixando todos ou baixar individualmente o arquivo, ele vai contabilizar da mesma forma como arquivos, tá? Então ele vai, já baixei todos os arquivos. E agora nós vamos para o último caso, que é deletar. Então, vou pegar aqui, já esperei um tempinho. Vou deletar todos os arquivos. Ele vai baixar todos os arquivos aqui. Deletar. Arquivos foram deletados com sucesso. E agora é só aguardar começar a chegar os logs aqui. Então eu vou sair aqui da regra. Eu vou lá para o Security Events. Vou entrar dentro de Eventos. E daqui a pouco vai ter que chegar as triggers dos alertas que eu criei. Então, se eu quiser filtrar essa regra, como a gente já tem o Event ID dela, o Rule ID dela, quer dizer, é só vir aqui filtrar. Então, rule.id é is, né? É tal alerta. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100.000, 2, 100.002 é uma das deles. Quando for rule ID tal, vou criar de novo. Rule.id, só para não ficar aquela monte de sujeira. 100.000, 2 e 3. E agora rule.id 100.004. Pronto. Agora só aguardar aqui começar a chegar os eventos. Como vocês viram, demora um pouquinho. Eu vou dar só uma pausa para não ficar esperando chegar os logs. Começou a chegar agora o primeiro, ó, arquivo sendo feito download, mas ainda tem mais 50 logs desses para chegar e trigar. Então vou pausar aqui e eu já retomo o vídeo. Pronto. Foi, acho que até mais rápido do que eu esperava. Aqui começou a mostrar, ó, as falhas de login. 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo. E todos os arquivos sendo feito download. Então, se todos os arquivos foram feitos download, quando eu atualizar aqui, tem que aparecer as regras. Vou tirar aqui filtros. Já começou a chegar aqui. Ó, primeira regra entrou. Deixa eu fazer o filtro de novo. M3. Então, teve aqui, ó. Então, múltiplas falhas do meu usuário aqui acontecendo. Vou jogar agora em 1000.
4. Aí, ó. Múltiplos arquivos sendo baixados pelo usuário Ebenezer Solution, possível vazamento de dados. Agora esqueci qual que eu tava. Faltou 100.002. Isso. 100.002. Arquivos sendo deletados em massa pelo usuário Ebenezer Solution. Então, se eu abrir um deles aqui, ele vai mostrar aqui as informações de onde partiram e aqui os eventos que contribuíram. Se eu clicar aqui, colocar file aqui, ó. File, cadê? Recycled. Então tá aqui, ó, ele pegou ó, várias vezes. Então ele somou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai indo até dar 50. Ele não mostra 50 aqui, senão ficaria um log infinito aqui. Imagina se a pessoa deletar 1000 vezes, vai ficar um log gigante. Então ele vai contando e vai vendo. Então aqui mostrou todas as vezes que foi trigada essa regra e trouxe. Então, se você configurou tudo certo, ele também vai disparar um e-mail, vai chegar um e-mail na sua caixa de e-mail. E assim você consegue otimizar com algumas triggers e algumas informações a mais aí para que você possa estar sendo gerado aí alertas personalizados, criar os seus próprios casos de uso, fazer análise e verificação, para não ficar somente alertas automáticos aí. Deletou um arquivo, ele mostra o alerta, mostrou um arquivo, ele mostra o alerta. E aí você pode personalizar os níveis, levels que você acha que tem que ser colocado nessa regra. Então, se a gente for aqui, custom, então aqui você personaliza. Eu esqueci até de personalizar. Eu coloquei aqui tudo 5. Então, na verdade, aqui, esse arquivo sendo deletado em massa, eu coloquei 5. Um login está falhando muitas vezes, já é algo mais preocupante. Então, deixar um nível 7. E muitos arquivos sendo feito download pelo usuário, pode ser um vazamento de dados. Vou colocar um 9 aqui. Então, 5, 7, 9. Deixo dessa maneira. Salvo. Reinicio aqui. Não vou reiniciar agora. E assim entra todas elas em vigor. E aí, eu esqueci também de tentar aqui bonitinho para ficar mais fácil de entender aqui os grupos. Então, dá um tab aqui para ficar certinho. Fica muito mais fácil de entender as regras aqui, quem está dentro do que. Pronto, e fecha aqui no group, as rules fecha com as rules e fica bem mais visual aí de você enxergar onde que começa, onde que termina a regra. Salva, reinicia. E é isso aí, pessoal. Se tiverem algum problema, deixa nos comentários se curtiu, compartilha aí com a galera. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se quiser dar um cafezinho para nós aí, tem um botão valeu aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço e até mais.